Então, mais uma vez, né, professor Demétrio Cavalcante Brandão, doutor em Saúde Pública Uninter, mestre em Saúde Coletiva pela Unifor, especialista em base nutricional e atividade física pela Veiga da Almeida e a licenciatura em Educação Física e Técnica de Esporte pela Federal de Pernambuco. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, antes de falar sobre esse sistema, é lembrar como é que é a sua estrutura anatômica, né? Como é que é a anatomia do coração. Então, o coração é um órgão que possui 4 cavidades, né? Dessas 4 cavidades, nós temos 2 átrios e 2 ventrículos, sendo o átrio direito e ventrículo direito, e átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, né? Então, são 2 átrios, os átrios são 2 câmaras receptoras, onde o átrio direito recebe o sangue pobre em oxigênio pela veia cava superior e inferior, né? Daqui, o sangue vai para o ventrículo direito, né? Que é uma câmara que é ejetora, que vai levar esse sangue pela artéria pulmonar até o pulmão. Lá vão ocorrer as trocas gasosas e o sangue vai retornar para o coração pelo átrio esquerdo, né? Quem traz esse sangue para o átrio esquerdo são exatamente as veias pulmonares superior, inferior, direita e esquerda. O sangue do átrio esquerdo ele vai para o ventrículo esquerdo, de lá ele vai ser ejetado pela artéria aorta, né, que suas bifurcações de aorta descendente, né, carótida e as subclávia direita e subclávia esquerda. Né? A carota vai suprir a região superior, que é a região cerebral, a subclávia, os membros superiores direito e esquerdo, né? E a aorta descendente, tronco e membros inferiores. Entre essas duas cavidades, que são os ventrículos, fica o septo interventricular, entre os átrios, que aqui na figura não dá para ver, o septo interatrial. Né? Para que o sangue passe do átrio direito para o ventrículo direito, nós teremos a válvula tricúspide, e para que o sangue passe do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, nós teremos a válvula bicúspide ou mitral. Tá? Então, uma vez que nós relembramos dessa anatomia do coração, né, a gente começa a compreender como é que ocorre o funcionamento dessa estrutura. Então, o coração, também chamado de miocárdio, né, essa parede é a parede miocárdio, né, entre esta parede e essa estrutura eu tenho o pericárdio. A inflamação do pericárdio é denominada de pericardite. Miocardite e pericardite são basicamente duas doenças cardiovasculares, dos quais o indivíduo está proibido de realizar exercício físico. Então, esse coração ele vai ter a chamada circulação sistêmica e pulmonar, né, que podemos chamar de pequena e grande circulação, onde ela vai ser dada pelo sangue chegando pela veia cava superior e inferior no átrio direito, passando pela válvula tricúspide para o ventrículo direito, de lá a artéria pulmonar para os pulmões direito e esquerdo para ser oxigenado, também chamado de circuito pulmonar, né? Esse sangue que foi oxigenado, ele vai voltar agora rico em oxigênio pelas veias pulmonares superior e inferior para o átrio esquerdo, de lá passa pela mitral para o ventrículo esquerdo a aorta, né, com seu ramo descendente, subclávia direita e esquerda e a carótida. E essa é denominada de circulação, né, sistêmica, é a circulação que vai atender todo o nosso sistema. O nosso coração, né, os gregos achavam na antiguidade que ele era dotado de inteligência. E isso se dava devido ao fato pelo qual o coração ele começa, né, ele propicia seu próprio impulso, né? Ele controla a si mesmo. E esse controle ele é dado por um nó denominado nó sinatrial, que se localiza aqui no átrio direito, tá? Esse nó da sinatrial, ele inicia o impulso cardíaco, né, o impulso elétrico do coração, que é propagado para o átrio esquerdo. Então, o nódo sinatrial faz com que átrio direito e esquerdo se contraiam conjuntamente. O coração ele se contrai ritmicamente, né?
Esse impulso do nódo sinatrial, prestem bem atenção, porque uma das doenças cardiovasculares, ela tem a ver com esse impulso. Esse impulso do nódo sinatrial vai vir para o nó atrioventricular. Do nó atrioventricular, ele desemboca aqui pelo feixe de His, pegando o ramo direito e o ramo esquerdo, né? Que é o feixe atrioventricular, e ao final do feixe atrioventricular, vocês veem os ramos aqui, parecido com os galhinhos de árvore, né? Que isso aqui são exatamente as fibras de Purkinje. Então, esses ramos subendocárdicos, né, que a literatura chama, são exatamente as fibras de Purkinje. Então, as fibras de Purkinje, que vai inervar toda a parede do coração, principalmente os ventrículos, vão fazer com que ambos os ventrículos se contraiam ao mesmo tempo. Então, essa contração, ela é rítmica, e essa ritmicidade, ela é coordenada pela chamado marca-passo interno, ou sistema intrínseco de condução cardíaca, né? Onde inicia a propagação de um potencial de ação, e esse potencial de ação vai desencadear um ciclo cardíaco completo, que se dá por uma contração e por um relaxamento do músculo cardíaco. Então, se o coração controla a si mesmo, né? O que é que acontece para que esse órgão possa... deixa eu pedir para quem tem alguém aí com o microfone ligado. E eu estou escutando voz de criança, então, por favor, gente, quem tiver, desliga, para eu não ter que sair da tela, voltar para a tela, desligar, né? Só vocês clicarem aí no microfonezinho que ele desliga, tá? Para não atrapalhar. Deixa para ligar sempre que vocês tiverem alguma dúvida. Se tiver dúvida, liga, me pergunta, tá bom? É tranquilo, eu só não gostaria que ficasse interferindo vozes e barulhos da nossa residência. Então, para que esse coração funcione, além do seu controle interno, que é o controle intrínseco, ele também sofre variações do meio externo. Tá? E isso é dado para que ocorra um time preciso nesse sistema de condução. E esse sistema externo, ele é dado pelo sistema nervoso parasimpático, vamos lembrar lá da anatomofisiologia, que é o par de craniano de nervo X, né? Localizado na região do tronco cerebral, e o sistema nervoso simpático, também fazendo parte desse par de nervo craniano. Junto com ele, nós temos o sistema endócrino, né? Principalmente os hormônios adrenalina, noradrenalina, fabricado pelas suprarrenais, que vão desencadear esses efeitos decorrentes desses dois sistemas. Então, o sistema simpático, né, chamado também de sistema adrenal, por causa da liberação, né, das adrenais, das norepinefrinas, que são a noradrenalina e a adrenalina, né, ou como queiram chamar os antigos, adrenalina e noradrenalina, atualmente chamado de epinefrina e norepinefrina. Então, esses dois hormônios, eles vão atuar no sistema nervoso simpático, aumentando a frequência cardíaca. Isso se dá, por exemplo, numa situação de susto, numa situação de estresse. O exercício físico, ele é uma situação de estresse orgânico. O estresse positivo, mas não deixa de ser um estresse orgânico. E o sistema parasimpático, ele domina no estado de repouso, ele é um sistema poupador, né? Ele é colinérgico, devido ao hormônio, o neurotransmissor ser a acetilcolina. Então, por ele ser colinérgico, ele diminui a frequência cardíaca e também a pressão arterial. Então, a gente já começa a ver aqui um dos efeitos do exercício físico sobre o sistema cardiovascular, né? O parasimpático, ele começa a dominar quando nós terminamos um exercício físico. Imaginemos um teste cardiovascular dentro de uma esteira, que assim que você inicia o teste, o simpático começa a agir. E ele vai agir durante todo o teste, junto com o sistema hormonal, né, com vários hormônios, cortisol, adrenalina, noradrenalina, GH, glucagon, né, vários hormônios vão ser ativados para que esse exercício cardiovascular funcione.
Assim que você finaliza o teste, que começa o período de recuperação, o parasimpático começa a atuar, fazendo uma queda da frequência cardíaca e da pressão arterial. E essa queda, dada pelo tônus parasimpático, né, que é o tônus vasomotor, ele vai fazer com que essa redução de forma aguda da frequência cardíaca e pressão arterial faça com que o indivíduo recupere aquele esforço que ocorreu anteriormente, né? Então, como é que a coisa vai funcionar? Nós temos fibras que estão aqui em azul, chamada de fibras parasimpáticas, e nós temos essas fibras que estão na cor verde, denominadas de fibra simpática. A azul parasimpática e as verdes asimpática. E essa amarelinha são os interneurônios, né? Se nós lembrarmos, os interneurônios, eles possuem uma via de ida e de retorno, né? Os interneurônios, eles fazem a comunicação sistema periférico nervoso central e sistema nervoso central com sistema periférico. Então, toda vez que há uma necessidade de aumento da frequência cardíaca, os receptores colinérgicos localizados no nó sinatrial, né, eles enviam informação do centro cardioacelerador. Essa informação ela vai vir a nível de medula espinhal, da medula passa pelo gânglio simpático, nervo simpático, chamado de cardioacelerador, e aqui no nó sinatrial ele vai disparar um impulso aumentando a frequência cardíaca. Esse impulso também é ativado no nó atrioventricular e também nas outras estruturas que são inervadas pelo sistema simpático. O sistema simpático ele não inerva só o músculo cardíaco, né? Ele tem outras inervações, tá? E o parasimpático? O parasimpático ele faz parte do cardioinibidor, né? Então ele vai estar no núcleo posterior do nervo vago, tá? E ele vai enviar agora informações para o nódo sinatrial, daí chamado de cardioinibidor, porque vai diminuir a frequência, né? Diminuindo a contração cardíaca, a contratilidade do coração, diminuindo a frequência cardíaca. Então, esses dois sistemas, eles atuam de forma da qual a frequência cardíaca pode ser aumentada ou diminuída. O que é o eletrocardiograma? É exatamente o registro elétrico, né? O registro elétrico dessa atuação do nódo sinatrial, atrioventricular, feixe de His, fibra de Purkinje, etc., né? E ele é feito através de um ECG. O ECG, para nós, profissionais da educação física, ele não é um aparato tão importante, né, quando eu falo de ECG de repouso. Porque nós iremos trabalhar com o indivíduo no esforço. Então, o aparato mais importante para nós, profissionais da educação física, é o ECG de esforço. É o eletrocardiograma de esforço, visto que nós iremos trabalhar com o indivíduo no esforço. Para aqueles que não tiveram esse conteúdo da faculdade, eu vou fazer aqui a leitura, dou uma interrompida rápida no slide, e pergunto se vocês compreenderem, a gente retorna, sobre cada fase dessa, tá, do ECG, sobre cada onda dessa do ECG, e qual é o significado dela, tá? Observa aqui, a primeira onda que nós temos é a onda P, a primeira deflexão positiva, né, de um eletrocardiograma. A onda P, o que é que ela indica? Ela indica a despolarização dos átrios, tanto direito como esquerdo. Lembrem que eles se contraem, né, em conjunto e eles relaxam em conjunto, né? Contração chamada de sístole e relaxamento chamado de diástole. Então, essa aqui é a fase de despolarização dos átrios, tanto direito como esquerdo, que é a onda P. Observem que a onda P, logo após, ela vem por essa linha até aqui embaixo, tá? Que é exatamente a onda Q. Então, o intervalo que vai da onda P até a onda QRS, que é essa segunda, isso aqui é chamado de intervalo PR, tá ele aqui nessa figura. Intervalo PR.
O que é que o intervalo PR vai indicar? A transmissão elétrica que ocorre dos átrios, tá? Para os ventrículos. Então, aqui eu despolarizei os átrios e agora eu estou transmitindo esse impulso para a região ventricular. Então, saí do nódo sinatrial, né, e vou iniciar o impulso no átrio ventricular. Terminando essa fase, vai vir um complexo QRS, que é essa segunda deflexão positiva e a maior deflexão do ECG. Esse complexo que a gente tem aqui nessa figura, né, QRS, ele vai indicar a despolarização dos ventrículos, tanto direito quanto esquerdo, tá? Sempre falar átrio são os dois e os ventrículos também. Então, esse complexo QRS, ele está indicando que os ventrículos estão despolarizando e essa despolarização vai iniciar na onda Q e vai finalizar na onda S, onde a Q é a primeira deflexão negativa e a onda S é a segunda deflexão negativa, tá? Finalizou esse processo, nós vamos ter essa terceira fase aqui, ó, que ela vai ser dada da onda S até a onda T, denominado isso aqui de segmento ST, tá? Ele aqui, ó, segmento ST. Essa fase é a fase de repolarização dos ventrículos, né? Que alguns autores chamam de repolarização precoce, tá? Então, ela inicia aqui desde o final da onda QRS até o segmento ST. No segmento ST, onde vai ter o ponto de junção, né, vai iniciar a onda T, que é essa última onda aqui, que indica a repolarização dos ventrículos. Então, eu tenho despolarização e agora eu tenho repolarização, tá? Então, essa estrutura que é RS, segmento ST e onda T, ele vai mostrar a demanda de oxigênio e o extrato de suprimento do nosso miocárdio, né? Principalmente das paredes ventriculares. Terminou a onda T, eu vou ter aqui, ó, essa outra fase, né? Que vai ser a repolarização dos átrios. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho essa sequência de eventos onde eu vou ter despolarização atrial, né? Transmissão elétrica do átrio para o ventrículo, despolarização ventricular, né? Aí eu vou vir repolarização ventricular, despolarização, repolarização atrial, despolarização atrial, transmissão do átrio para os ventrículos, despolarização ventricular, repolarização ventricular, repolarização atrial e assim continua. Então, quando uma dessas ondas elétricas, elas deixam de aparecer, significa que um desses eventos não estão ocorrendo. É essa leitura que o cardiologista faz e que nós, professores de educação física, também podemos fazer. Nós não podemos laudar um exame, mas nós podemos compreender o exame a partir do momento que nós compreendemos como é que funciona eletricamente o nosso sistema cardiovascular. Até agora, tudo ok? Até agora, tudo ok? Posso dar continuidade? Sim. Pronto. Então, esse pontapé inicial, gente, da fisiologia, ele é importante para nós compreendermos tudo que for falado lá na frente sobre as disfunções cardiovasculares. Porque as disfunções são baseadas o quê? Na ausência de funcionamento de uma dessas estruturas, né? Eu posso ter uma fibrilação atrial, então tem que saber o que é o átrio, eu posso ter uma fibrilação ventricular, tenho que saber o que é o ventrículo, eu posso ter uma disfunção desse impulso elétrico, que é o chamado marca-passo, que é quando o indivíduo coloca um marca-passo externo no seu coração, né? Então eu preciso conhecer essa estrutura e seu respectivo funcionamento para depois nós podermos adentrar, né, nas doenças cardiovasculares. Então, vou dar continuidade, já que a
Até agora está tudo tranquilo, não há dúvidas. Vamos dar continuidade a esse processo, ok? Então, uma vez que eu conheço o funcionamento dessa estrutura elétrica, né, eu já posso começar a compreender e começar a fazer a leitura em eletrocardiograma. Então, vamos entender ele mais detalhadamente. Primeira fase, despolarização do átrio, que é a onda P, ela é indicada por esse pontinho aqui, ó, que é o impulso iniciando o nódo sinatrial, né? Ela vai pegar desde a onda P até o intervalo PQ. Aí eu vou vir à segunda fase. Então, o impulso agora saiu daqui, ele está vindo para cá, o nó atrioventricular, né? Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter o complexo QRS. O complexo QRS é identificado pela transmissão do impulso do nódo sinatrial para o atrioventricular. Terminou o complexo QRS, eu venho o segmento ST, que vai indicar exatamente essa fase aqui, ó, de repolarização dos ventrículos. Um desfecho de Is, né, passou a propagação do sinal para as fibras de Purkinje, e ela faz do músculo cardíaco se contrair. Então, qualquer disfunção dessas ondas, qualquer desorganização dessas ondas, ela vai indicar uma determinada sintomatologia, tá? Então, vou repetir para a gente fixar bem isso, para a gente compreender, né? Eu tenho a excitação do músculo cardíaco, nódo sinatrial, então comecei aqui a primeira onda, né? Aí eu vou ter a segunda fase, ambos os átrios, né, tiveram um impulso um pouquinho atrasado antes de chegar no átrio ventricular, que é quando a gente vai começar o complexo QRS. Então, houve um impulso atingindo o ápice cardíaco e começa agora quem? A excitação do ventrículo, que é exatamente aqui a partir do intervalo PR, iniciando o complexo QRS. Então, o impulso saiu do nódo sinatrial e agora ele veio para o átrio ventricular, que é essa fase aqui, né? E aí vai vir um complexo QRS, onde os ramos subendocárdicos com as fibras de Purkinje irão excitar o ventrículo. Excitou o ventrículo, vai vir a última fase, que é o segmento ST, que é onde esse ventrículo vai ter sua repolarização. Então, toda vez que eu encontrar aqui esses traçados, eu quero que vocês prestem bem atenção, a gente vai conseguir identificar o que é que está ocorrendo. Se vocês observarem aqui na letrinha A, né, a gente tem aqui, ó, onda P, complexo QRS, onda T, onda P, complexo QRS, onda T, onda P, complexo QRS, onda T, onda P. Opa, letra A tá tudo normal. Tem nada faltando aí, tá tudo tranquilão, né? O indivíduo tem um eletrocardiograma normal, né? Agora, observa a letra B. Observe que aqui eu tenho uma ausência dessa ondazinha, ó. Eu começo com complexo QRS e eu tenho onda T, né? Então, o nódo sinatrial aqui, ele não está funcional. Ele não está funcionando, né? Então, essa ausência dessa onda P, do intervalo PR, né, vai fazer com que a frequência cardíaca caia, né? E essa queda, ela vai ser ditada por quem? Pelo nódo sinatrial, que não está funcionando adequadamente. Qual vai ser o resultado disso? O indivíduo está com ritmo juncional inadequado. O médico vai avaliar se há necessidade da colocação de um aparelho denominado de marca-passo, né? Ou se essa disfunção, ela é uma disfunção temporária, provocada, às vezes, por uso de um medicamento, né, que o indivíduo tomou para inflamação ou um determinado antibiótico que inferiu nisso aí, né? Se for uma coisa frequente, aí ele vai agir trabalhando em cima dessa situação. E aqui na letra C, que é esse outro aqui, ó, se vocês observarem a letra C, o que é que a gente tem ou deixa de ter, ou parece que não tem aqui, né? Vamos observar, o complexo QRS um pouquinho diferente, onda T, onda P, eita,
outra onda P, complexo QRS, onda T, onda P e outra onda P, né? Então, ele está com bloqueio cardíaco de segundo grau. Essas ondas P's, né, que estão aparecendo aqui, né, elas não estão fazendo a condução adequada para o complexo QRS, né? Isto é, esse bloqueio cardíaco não está permitindo a condução do impulso que saiu do nó da sina atrial e deveria vir para o nó atrioventricular, né? Também chamado bloqueio subendocárdico por alguns autores, tá? Então, significa aqui, né, que esse bloqueio cardíaco ele está sendo um bloqueio que pode estar sendo completo, né? E aí é uso de marca-passo externo, tá? Ou não. E a última aqui, a letra D, só vai se resolver com massagem cardíaca, né? Se você não tiver o desfibrilador, ou com o uso de um desfibrilador. Se vocês observarem, a gente não consegue identificar nenhum tipo de onda aqui. Nem onda P, nem complexo QRS, nem intervalo PR, nem segmento ST. Né? Isso aqui é denominado de fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular é parecido com o Toyota no ponto morto, né? Então, o coração que ele faz o movimento contrair e relaxar, né? Nessa situação aqui, ele não está nem contraindo, nem está relaxando. Ele está apenas fibrilando. Daí o uso do desfibrilador, né? Um choque, e esse choque vai devolver o coração ao seu batimento normal, ok? Então, o nosso coração, ele vai levar o sangue pobre em oxigênio para o pulmão, e do pulmão, o sangue rico em oxigênio vai ser enviado para o corpo. Isso significa dizer que o músculo tem um ciclo cardíaco. O ciclo corresponde a uma contração e um relaxamento. Essa contração é chamada de sístole, esse relaxamento é chamado de diástole. Então, significa dizer que o sangue vai passar dos átrios para os ventrículos, e do ventrículo ele vai ser distribuído. Então, imagine que seu átrio seria essa torneira que vai derramar aproximadamente 100 ml de sangue no ventrículo. Então, esse sangue todo que veio para o ventrículo, e o ventrículo vai relaxar, né, vai fazer sua diástole para receber esse sangue, isso aqui vai ser chamado de volume diastólico final, né? Esse ventrículo vai contrair e vai ejetar sangue para nossa corrente sanguínea. Só que vai ficar um pequeno volume remanescente nesse ventrículo, né? Dos 100 ml que tem no ventrículo, 60 vai ser ejetado, 40 vai ficar no ventrículo ao final dessa sístole ventricular. Isso é chamado de volume sistólico final, tá? Então, matematicamente, nós podemos dizer que o volume diastólico final menos o volume sistólico final é chamado de volume de ejeção. Então, 60 ml é o que foi ejetado, 60 ml é o volume de ejeção. Bom, se isso aqui é o volume de ejeção, composto pelo volume diastólico final menos o volume sistólico final, significa dizer que eu posso obter uma fração de ejeção, onde a fração seria o percentual que foi ejetado, né, sobre o total presente na mistura. Então, a gente pode dizer que, matematicamente, a fração de ejeção é o volume de ejeção dividido pelo volume diastólico final, que é representado aqui em 60%. E o que é que seria, então, débito cardíaco? O débito seria uma relação de frequência cardíaca por volume de ejeção, né? Então, se a frequência aumenta, o débito aumenta, se o volume de ejeção aumenta, o débito aumenta. E isso ocorre, por exemplo, durante o exercício físico. Então, o que é que seria o débito? A frequência cardíaca, que nós vamos supor um indivíduo com 80 batimentos, multiplicado pelo volume de ejeção. Eu já sei que o volume de ejeção aqui foi 60, então vou pegar 80 vezes 60, que vai dar 4.800 ml minuto, ou 4,8 litros por minuto. Então, 4,8 litros por minuto é a quantidade de sangue que é ejetada, né, por minuto pelo nosso músculo cardíaco
em um indivíduo que tem 80 batimentos por minuto. Bom, para que o coração possa levar esse sangue, que ele possa trazer o sangue que estava na nossa panturrilha, no braço, na coxa, na perna, na nossa região cerebral, ele vai precisar de um sistema de condução ou de entrega, né? E quem é que vai fazer isso? Os vasos. Então, significa dizer que se eu tiver problema nos vasos, eu tenho um problema do sistema cardiovascular. Então, os vasos de envio serão as artérias e arteríolas. Artérias são vasos maiores, né? Onde a pressão é ligeiramente maior do que nas vênulas e veias, por exemplo, a pressão cai. Das artérias, o sangue vai para as arteríolas, são pequenos vasos menores. Das arteríolas irão chegar nos capilares. Vamos lembrar que nos capilares é onde ocorre a troca gasosa capilar, né? Também chamada troca venosa capilar, como alguns autores chamam. Onde o oxigênio que está chegando, né, tem um gradiente de pressão maior do que o oxigênio que está, pegando o exemplo da panturrilha, para ficar fácil, né? Lá no finalzinho do nosso membro inferior. Então, vai haver uma troca de oxigênio com CO2, onde a pressão vai ser de 100 milímetros de mercúrio, 103, na corrente arterial, para em torno de 40, 60 nos capilares. Então, se ele vai para o local de maior para o de menor pressão, o sangue arterial rico em oxigênio entra nos capilares, ocorre essa troca de oxigênio, o CO2 está com 46 milímetros de mercúrio a nível de capilar, e o CO2 que chegou, né, chegou com 40. Então, o que é que vai acontecer? Se ele vai para o local de menor para o de maior pressão, o CO2 que está ali presente nos capilares dos gastrocnêmios irão sair, e de lá eles vão para as vênulas, que são vasos maiores que os capilares e menores que as veias. Da vênula ele vai para as veias, e a veia cava superior e inferior, né, são as principais, irá devolver esse sangue para o coração. Então, nós podemos dizer que a artéria e arteríolas são os vasos de envio, e as vênulas e veias são os vasos de retorno. E os capilares? Os capilares seriam os vasos de troca. Os capilares são muito estreitos, né? E eles não aguentam alta pressão sobre eles. Por isso, existe uma doença vascular denominada de fragilidade capilar, que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso lá na frente, tá? E as varizes é uma disfunção das veias, né? Que também faz parte do sistema cardiovascular, né? Então, isso é denominado de problemas cardiocirculatório ou cardiovascular. Para o coração receber o sangue de volta, ele vai precisar de 3 mecanismos básicos. O primeiro dele é a respiração. Quando nós inspiramos, o nosso diafragma contrai. Quando ele contrai, ele faz com que o ar atmosférico penetre no pulmão, porque a sua contração cria um espaço para que o pulmão se expanda. Quando o pulmão se expande, ele diminui a sua pressão. E eu já disse para vocês que dentro do mecanismo da fisiologia básica, sempre vai para o local de maior para de menor pressão, né? Então, o que é que vai acontecer? Esse oxigênio vai entrar no coração, né? Na verdade, no pulmão. Do pulmão vai para o coração para ser transportado. Então, a respiração durante o exercício ela é de suma importância, porque ela facilita o retorno venoso através da troca de pressão, dessa alternância de pressão, promovido pelo músculo diafragma, que é o principal músculo respiratório, que faz com que ocorra uma alteração da pressão intrapulmonar e intratorácica. O segundo é a nossa bomba muscular, que alguns autores chamam de segundo coração. Os nossos gastrocnêmios, eles são o nosso segundo coração. Porque quando ele se contrai, ele funciona como uma bomba propulsora. Ele vai ejetar o sangue da extremidade de volta ao coração. Lembrando que a posição ortostática e assentada, né, ela é uma posição antigravitacional. Nós precisamos vencer a ação da gravidade para levar o sangue
para o coração. Diferente quando eu estou deitado numa cama, quando eu estou realizando um trabalho de natação, ou quando eu estou realizando um exercício deitado. E o terceiro mecanismo são as válvulas que estão presentes dentro das veias. Tá? Essas válvulas, elas abrem e fecham, assim como as válvulas pulmonar, né, semilunar pulmonar, e a válvula semilunar aórtica, que abrem e fecham para que o sangue passe, né, dentro desse mecanismo. Então, as válvulas vão agir dessa forma, para que o sangue possa retornar e ele não ele não retroagir, ele não descer novamente. Então, essas válvulas se fecham. Quando essas válvulas não funcionam adequadamente, né, o indivíduo passa a ter as denominadas veias varicosas, que nós conhecemos popularmente como varizes. Então, as varizes são uma doença do nosso sistema cardiocirculatório que ocorre nas válvulas que estão presentes nas veias. Então, é um problema de retorno venoso. Vão memorizando isso aí, porque esses 3 pontinhos aqui são de suma importância na prática do exercício físico para indivíduos cardiopatas. Então, temos aqui gastrocnêmio medial e lateral, temos aqui uma veia. Quando o músculo se contrai, ele vai comprimir essa região, né? E essa compressão faz com que a válvula se abra e o sangue vai passar de volta ao coração. Aqui nós temos uma veia, isso aqui em azul é uma veia. Tá? Quando ocorre essa contração, como tem sangue aqui, esse sangue ele vai pressionar a válvula abrir e ela vai se abrir. E a válvula inferior ela vai se fechar. Né? Então, o sangue que estava aqui vai ficar contido, esse aqui vai retornar. Quando o músculo relaxa, como houve uma oclusão vascular, né? A parte vascular foi ocluída, então, assim que ela retorna ao normal, o sangue passa para aqui novamente. Então, cada vez que eu contrair meus gastrocnêmios, eu vou devolver o sangue de retorno ao coração. Isso já começa a informar para a gente que o exercício respiratório e o exercício para os gastrocnêmios são de suma importância para o retorno venoso. Indivíduos com problemas de retorno venoso, os exercícios respiratórios e abdominais e o exercício para os gastrocnêmios, né, também conhecido como panturrilha, eles são de suma importância. E o nosso sangue? Bom, nosso sangue também faz parte do sistema cardiovascular. Se nós colocarmos ele numa centrífuga, a centrífuga, né, que é um aparelhinho que vai balançar aqui o tubo de ensaio, né, vai centrifugar o sangue, e ele vai separar essa estrutura em plasma e elementos, tá? O plasma vai representar 55% do nosso sangue total, donde desse 55%, 90% é água. Opa! Se liga aí, galerinha, água, eu preciso manter uma boa hidratação diariamente, tendo problema cardiovascular ou não. Mas se eu tenho um problema cardiovascular, essa hidratação é de suma importância para quê? Para eu poder manter, né, não só os níveis de eletrólitos, né, mas manter a viscosidade sanguínea, porque se o sangue ficar mais viscoso, mais grosso, no popular, mais espesso, eu vou ter um aumento da resistência periférica, né, em geral, que aumenta a pressão arterial, né? A sistólica é o mecanismo normal, mas a diastólica não é interessante. 7% vai ser proteínas plasmáticas e 3% outras substâncias. A outra parte, denominada de elementos figurados, ela vai ter 99% de eritrócitos. Se liga aqui, hein? 99% de eritrócitos. Quem é que lembra a função dos eritrócitos? São os topiqueiros do nosso organismo. Os eritrócitos, né? Eles são responsáveis, através do ferro e da ferrina, pelo transporte de oxigênio na corrente sanguínea.
Significa que se eu tiver eritrócito destruído, como no caso da anemia, né, anemia ferropriva, eu dificulto o transporte de eritrócitos. E 1% serão os leucócitos e as plaquetas. Lembrando que plaquetas são fragmentos de células que impedem com que ocorra a hemorragia, mas não são células. E os leucócitos são os nossas células de defesa, né? Eles fazem a macrofagia, eles comem outras células, engloba essa célula num processo de fagocitose e mata as células. Então, toda vez que eu tiver uma disfunção, como no caso agora da COVID, né? Como uma inflamação, uma infecção, uma crise alérgica, os meus leucócitos irão aumentar. Então, toda vez que houver aumento leucocitário, há um indicativo de inflamação. Ok? Então, olha só, como é que vai ocorrer a distribuição do repouso para um exercício leve, para um exercício intenso do sistema circulatório? Por quê? Porque o corpo, nós vamos ter sangue na nossa pele, né? O sangue vai fazer o resfriamento, essa água, ela vai para o espaço intersticial, vai ser convertida em suor para resfriar o corpo. Então, preciso ter sangue na pele, né? 22% a 23%, respectivamente, vai estar no sistema hepático, esplênico e renal, né? Então, rins e fígado, no estado de repouso, são responsáveis por grande parte da concentração de sangue, né? Sistema muscular também vai precisar de suprimento sanguíneo, nós acabamos de ver, né? E o próprio coração também precisa do seu funcionamento interno, né? Pelas artérias coronárias, etc. E o nosso cérebro também precisa de funcionamento. Então, observa aqui que no estado de repouso, a região hepato, esplânica e renal, na cor verde, isso aqui para mim é um roxo, né? Roxo escuro, sei lá qual é essa aqui. Aí nós vamos dizer madeira. Madeira, para mim, é madeira. É esse roxo aqui. Então, a maior área aqui está concentrada na região hepatoesplânica, onde está em repouso. Hepatoesplânico e renal. A maior parte está aqui, ó. Tá? Uma parte no músculo, né? Outra parte na região cerebral, uma parte no miocárdio. Beleza. Pele e outros tecidos. Aí eu comecei a fazer um exercício leve. Observa aqui o músculo, ele dobrou a sua necessidade, exercício leve. E o hepático esplânico reduziu pela metade. A pele, devido à transpiração, precisou de um aumento do fluxo sanguíneo. Isso reduziu o fluxo para os outros tecidos, né? O sistema cerebral ainda mantém um fluxo, metade do que era, mas mantém. E o próprio coração é por onde o sangue vai passar. Então, ele teve um pequeno aumento devido à passagem de sangue. Aí eu fui para um exercício intenso. Olha só o que aconteceu aqui com os músculos ativos. Ó. Ele quase que triplicou o valor de repouso. Olha o que aconteceu com hepatoesplânico, né, e renal. Reduziu para 1/4 do que era antes. É por isso que a gente não deve comer e fazer exercício físico, para não causar congestão. A pele também reduziu, mas ainda está maior do que repouso, e outros tecidos reduziu mais ainda. A nível cerebral, uma pequena redução, metade do que estava do exercício leve, e o miocárdio ele se mantém, né, já que o sangue é por ele que vai passar. E aí, eu saí de um exercício intenso para um exercício máximo. Uau! E aí eu tenho aqui 1, 2, quase 3 vezes o valor de repouso da necessidade muscular. Eu vou ter 1/4 da necessidade da pele, os outros tecidos bem pouquíssimo. E a região cerebral também, o miocárdio se mantém. Né? Então, aqui é a distribuição relativa do débito de oxigênio durante o exercício. Tá? E a distribuição absoluta? Bom, a absoluta ela é um pouquinho diferente, por quê? Porque eu vou apresentar ela, né, em milimoles. Tá? Então, eu tenho aqui repouso, a mesma área que na figura anterior,
Fiz um exercício leve, aumentei a parte muscular, intenso, aumentei. Observa que em repouso aqui eu tinha menos que 5 milímetros por milimoles, e quando eu vou para o exercício leve, eu literalmente vou para aproximadamente 8, 9, então o dobro. Quando eu vou para um exercício intenso, eu vou para quase 20, né? Se eu pegar 3 vezes 5, dá 15. Então, eu estou 3 vezes mais. E quando eu vou para o máximo, eu chego a um pouco mais que 25, que dá 4, 5 vezes mais o valor de repouso. Então, o débito cardíaco, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer com que a frequência cardíaca e o volume de ejeção, né, possa dar possibilidade do nosso organismo se exercitar. Isso significa dizer que um dos parâmetros mais simples para fornecer informação cardiovascular é a frequência cardíaca, embora hoje ela está sendo colocada em xeque, mas eu falo já já sobre isso. Então, a maneira mais simples é a frequência cardíaca, né? Basta você aferir o pulso do indivíduo, né, de preferência pela artéria radial, aqueles que não dominam podem usar a carótida, e você vai ter a quantidade de trabalho que o coração está realizando para fazer a satisfação da demanda de sangue no nosso corpo durante o exercício. Então, geralmente, o que é que a gente compara? A frequência cardíaca de repouso, que é aquela do indivíduo há aproximadamente 5 minutos em estado de repouso, e durante o exercício. E aí, para continuar aqui, eu quero fazer com vocês, né, eu gosto muito da coisa prática, eu quero fazer com vocês uma pequena prática, principalmente para aqueles que têm dificuldade em aferição da frequência cardíaca. Tenho aqui meu polegar, né? Tenho aqui a unha do polegar, cantinho de unha, e eu tenho aqui o rádio. Tirar aqui o relógio. E eu tenho aqui o rádio, né? Antena do rádio, lembram disso da anatomia? Então, entre o rádio e o tendão dos flexores do punho, flexor superficial dos dedos e palma longo, entre essas duas regiões, só cabe meu dedo. Nunca usem a digital, sempre a ponta do dedo, porque é na ponta do dedo que estão os receptores periféricos táteis. Guardem o polegar, vocês não vão usar, ele tem pulsação própria. Guarde o dedo mínimo, não vai utilizar. Guarde o indicador que tem pulsação própria. Quem é que sobrou? Médio e anelar. Você vai pegar o dedo médio e anelar, colocar aqui na pontinha do seu polegar e vai escorregar até chegar no seu punho. Chegou aqui no seu punho, você encontrou a artéria radial. E aqui na artéria radial, você poderá aferir a sua frequência cardíaca, ok? Então, o que é que nós teremos aqui? Eu vou pedir para que vocês, né, coloquem aí o dedinho na artéria radial, tá? Eu vou dizer atenção já, né? E vocês vão contar quantos batimentos estão acontecendo em 15 segundos. Beleza? Vamos lá, todo mundo encontrando a sua artériazinha radial. Coloca o dedinho aí na artéria radial. Nós vamos pegar a frequência em repouso. Eu imagino que todos estão quietos, né? Então, já passou mais do que 5 minutos, né? Então, pega a sua artéria radial, coloca lá o dedinho, preparar, atenção, já! Parou. Pronto. Você aferiu sua frequência cardíaca em 15 segundos. Eu quero saber quanto que seria em 1 minuto. O que é que eu tenho que fazer agora? Multiplicar por 4.
Então, se deu 15, 15 vezes 4 dá 60, deu 20. 20 vezes 4 dá 80. Então, multipliquem o valor que deu por 4 e você vai ter a sua frequência de repouso, tá? Você vai ter sua frequência de repouso. Bom, se você fez exercício agora à tarde, iniciozinho da noite, né? Logicamente vai ter uma alteração, mas se você não se exercitou hoje, você tem um parâmetro de frequência de repouso. A Nayara Medeiros perguntou no caso da arritmia. A gente vai chegar já lá, tá, Nayara? Respondo já já a tua pergunta. Estou falando um pouquinho do funcionamento para quando a gente chegar em arritmia, essas coisas, a gente compreender como é que a coisa funciona. O Vitor perguntou sobre os slides, vai estar disponível. Vou deixar os artigos, tá, para vocês, né, para que vocês possam estar vendo de onde que eu tirei tudo isso aí. Tá legal? E depois eu vou deixar também meu e-mail para quem quiser me mandar um e-mail, quiser se comunicar, vou falar de outras coisas no finalzinho. Beleza? Então vocês fizeram o quê? Vocês descobriram qual é a frequência cardíaca de repouso de vocês. Então, uma vez que vocês sabem agora a frequência de repouso, que só hoje não é o suficiente, o ideal é que vocês façam durante 5 dias, porque vai ter alteração durante 5 dias, e vocês somem as 5 e divida por 5. Aí você vai ter a média de sua frequência cardíaca durante os 5 dias. E ela serve para você calcular zona-alvo de treinamento, que é o exercício físico, tá? Então, em repouso, qual seria o normal, já que vocês aferiram de repouso? Vamos lá. A literatura coloca em torno de 60, 70 até 80 como normal. Quem deu em torno de 60, 65 para baixo, 50, 55, 48, parabéns. Você tem uma bradicardia de repouso que está relacionada ao bom funcionamento cardíaco. Quem deu de 80 a 100 e não se exercitou hoje, né, não namorou em pé na rede, né, não fez exercício, né, então você está com a frequência um pouquinho elevada, está precisando, né, iniciar a prática de exercício físico, porque seu coração está precisando fazer um grande esforço para funcionar adequadamente. Quem deu acima de 100, quando passa esse período, procura um cardiologista, porque você está com taquicardia. A não ser que você tenha se exercitado. Já foi encontrado em indivíduos atletas frequências de 28 a 40 batimentos por minuto em repouso. Isso é comum em atletas e indivíduos altamente condicionados. Tá? A tendência com a idade é diminuir, né? E ela pode ser afetada com fatores ambientais, como extremo de temperatura e altitude. Né? Em temperaturas quentes, a frequência aumenta, e na altitude, para suprir a demanda do oxigênio e fabricar o 2,3-BPG, que é o bifosfoglicerato, né? Nos países andinos, haverá uma necessidade de aumento da frequência cardíaca para suprir a demanda do organismo. Então, esse aumento da frequência cardíaca acima do repouso normal é chamado de resposta antecipatória. Então, quando vocês forem aferir essa frequência, não pode ser o teu aluno chegou para treinar e tu, vem cá, vou aferir, não. Porque ele chegou para treinar, né? Senta aí, fica descansado, evita conversar, respirando, olhos fechados, se tranquiliza, né? 5 minutos depois você afere a frequência cardíaca. Aí sim, é uma frequência de repouso. Se você disser, vamos treinar, ele já tem uma descarga de adrenalina chamada de resposta antecipatória. E é essa descarga de adrenalina que os pesquisadores fisiologistas estão vendo hoje em dia, né? Que essa frequência que nós calculamos para treinar, ela não seria o melhor modelo. Né? Mas aí já dá outra aula, outro curso. Né? Por que ela não seria o maior modelo? Porque pode haver uma descarga maior de adrenalina em um indivíduo do que outro. E já foi observado que indivíduos ultrapassam essa frequência cardíaca calculada e que ela não bate com o volume máximo de oxigênio testado por testes de VO2 máximo. Né? Então, hoje,
o volume máximo de oxigênio, né, e a escala subjetiva de esforço de Borg têm sido os melhores preditores para o treinamento cardiovascular. O outro aspecto é o tônus vagal, ele também diminui a frequência cardíaca de repouso, né? Por isso que a gente nunca deve utilizar a frequência pré-exercício. Qual seria a melhor maneira de encontrar a frequência cardíaca máxima? Colocar o indivíduo numa esteira rolante e aumentando a velocidade a cada 1 minuto e meio, 2, até que ele diga assim, ei, velho, aguento mais não, morri. Tá? Então, você encontrou a frequência máxima. Vê quanto é que está a frequência dele ali. Aquela é a frequência máxima. Esse seria o ideal. Mas como a gente não tem o ideal, o que é que nós usamos? As fórmulas preditivas. 220 menos a idade, 208 menos a idade, 213, 218, 226. Aí tem umas 28 fórmulas dessa aí. Na literatura, cada uma brigando, dizendo que é melhor que a outra. O que é que acontece, então, quando a gente sai da posição reclinada, que é deitada, para a posição sentada, ficamos de pé, começamos a andar, trotar e correr. Como é que o organismo nosso responde a essa mudança? Primeira coisa que vai acontecer é a frequência. Quando nós estamos deitados e ficamos de pé, ela aumenta. Se nós fizermos um pequeno trote, ela também aumenta. Se a gente for correr, ela vai aumentar mais ainda. E o volume de ejeção? Ele é maior deitado. Como assim, professor? História é essa? Lembra que eu falei que na posição supina o volume de ejeção era maior porque facilita a saída, né, do sangue dos ventrículos, em virtude da qual os ventrículos não precisam sofrer a ação da gravidade? Então, quando eu fico em pé, ela cai. Quando eu começo um trotinho, ela aumenta, e quando eu vou correr, ela também aumenta. Bom, o que é débito cardíaco? Vamos lembrar? Frequência cardíaca vezes volume de ejeção. Então, o débito deitado é maior e ele cai um pouquinho quando eu fico em pé. Mas ele aumenta quando eu troto e aumenta mais ainda quando eu corro, né? Esse trote aqui é a 8 km por hora de velocidade de esteira e a corrida a 12 km por hora de velocidade de esteira, né? Então, qual seria o efeito do exercício no nosso organismo? Segundo o Colégio American Medicine do Esporte, no ano 2002, né, o consumo total de oxigênio no organismo pode aumentar 20 vezes. 20 vezes. E os maiores aumentos ocorrem nos músculos que estão tendo trabalho. A gente viu aqui a distribuição circulatória. Então, para obter essa necessidade de energia, o que é que o músculo esquelético faz? Aumenta a sua necessidade. Isso faz com que ele busque reserva de glicogênio e triglicérides e ácidos graxos livres derivados da quebra dos triglicéridos do tecido adiposo para fazer com que a glicose seja liberada no fígado. Bom, para que tudo isso ocorra, eu preciso de maior aporte sanguíneo. Então, esse maior aporte sanguíneo, ele pode se dar numa atividade física, num exercício físico. E qual é a diferença? A atividade física ela é um movimento corporal que é produzido por uma contração muscular e que faz aumentar o dispêndio de energia. Então, eu vou fazer um passeio ciclístico com vocês. É uma atividade física. Eu vou para o meu trabalho de bicicleta. É atividade física. Eu saí para dançar um forró lá em Açu, tem um pessoal de Açu aí. Atividade física. Professor, eu posso pedalar e fazer exercício físico? Sim. Você vai ter uma distância a percorrer, uma frequência cardíaca a executar e um tempo para chegar. Então, o que é o exercício físico? É uma atividade física estruturada, planejada, repetitiva e intencional. Tá? Então, existe uma diferença entre atividade física e exercício físico. E o que é que seria aptidão? Seria os atributos relacionados a alguém que executa uma determinada atividade física. Fulano tem uma boa aptidão física, Beltrano tem uma baixa aptidão física. A aptidão física ela vai ser melhorada com o exercício físico. A atividade física ela gera gasto calórico, mas ela não é intencional, ela não é estruturada, ela não é planejada. O que é que seria saúde? Bom, pela atual condição da Organização Mundial de Saúde, o atual Conselho da Organização Mundial de Saúde, a gente está tudo doente, né?
Porque antigamente ele dizia que era um bem-estar físico e mental, aí depois físico, mental e social. Não apenas ausência de doença. E atualmente ele diz que é físico, mental, social, biológico, espiritual e econômico. Então, o mundo todo está doente, né? Dentro desse conceito global de saúde. O que é que seria a aptidão física relacionada à saúde? Os componentes da aptidão física que estão associados ao aspecto do indivíduo ter uma boa saúde ou de prevenir doença. E ele vai atuar onde? Na longevidade, que seria a duração da vida. Então, quando a gente fala em aptidão física relacionada à saúde, nós estamos falando da aptidão cardiorrespiratória, dos treinos de força e endurance muscular e abdominal, da composição corporal do indivíduo, de uma boa flexibilidade na parte inferior da costa e dos músculos isquiotibiais, que são exatamente os músculos que têm uma tendência a ser contraídos, né, a serem encurtados, por serem músculos estabilizadores. Aí agora vamos entrar na cardiopatia. Bom, uma vez que eu compreendi como é que funciona meu coração, eu começo a entender que a cardiopatia é qualquer doença que atinge o coração, que atinge o sistema vascular, o sistema circulatório, inclusive o componente sanguíneo, né? Então, a cardiopatia, ela é o quê? Ela é uma designação genérica. Ela vai estar envolvendo todas as patologias que acometem o nosso coração. E elas podem ser divididas em 4 tipos. Os genéricos, né? Os 4 tipos genéricos, que são as congênitas, né? Denominada de adquirida também, né? As da válvulas, as do miocárdio e as infecciosas. Onde é que nós não vamos atuar? Nas infecciosas. Miocardites, pericardites, aqui nós não podemos atuar. Aqui é repouso, tá? As congênitas, em geral, são situações crônicas e são problemas que persistem desde o nascimento do indivíduo, embora possa se manifestar tardiamente, né? Geralmente acontece em complicações na gravidez, quando a mamãe tem rubéola, né, ou má formação fetal, ou até mesmo uma anomalia congênica. Elas podem afetar as válvulas nós vimos são as estruturas membranosas, que vão impedir com que o sangue retorne, seja para o átrio ou ventrículo, e aurículas, né? Ela tanto pode ser do tipo funcional ou anatômico, como ela também pode impedir o encerramento completo de uma sístole ventricular. Qual é o sintoma típico? Ele é detectado com um ruído por uma ausculta cardíaca da fase sistólica. Então, você coloca o estetoscópio e vai fazer a ausculta cardíaca, né? E aí você vai escutar um barulho diferente, né? Então, essa patologia é denominada de sopro cardíaco. Como é que a coisa funciona para a gente compreender? Tá? Vou interromper aqui para que vocês possam me ver, eu posso explicar. Então, quando você coloca um estetoscópio aqui no coração, você vai escutar a batida. Tum, 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 tum. Mais lento ou mais rápido. Essa é a ausculta normal. Estetoscópio na parede cardíaca. Se você escutar isso aqui, ó, esse estalo é porque o sangue que estava saindo do átrio para o ventrículo, a válvula ficou ligeiramente aberta e ele ressurgiu, ele retornou para o átrio. E isso cria uma espécie de estalo, né? Também denominado de sopro cardíaco, tá bom? As que afetam o miocárdio, que é o próprio músculo cardíaco, elas vão afetar a capacidade de bombear o sangue para o corpo. Então, a pressão de saída vai ser menor, porque ocorre redução do tônus muscular cardíaco. As cardiomiopatias vão englobar as alterações que vão degenerar o músculo cardíaco, que é o miocárdio. E elas tanto podem ser primária, né, devido a um quadro de alcoolismo, ou secundária, devido ao aumento da pressão arterial, né? Por isso que são chamadas de cardiomiopatias hipertensivas. Então, esse último, que é a
cardiomiopatia hipertensiva, ela é dada por um aumento da resistência vascular periférica. Então, o músculo cardíaco vai responder desenvolvendo uma hipertrofia, né? E ela vai ser suscetível, enquanto se mantiver a hipertensão, enquanto provocar alteração funcional e redução do volume da cavidade cardíaca. Outro fator de cardiopatia, né, também degenerativa, é a infecção por Panosoma cruzi, que é o parasita da doença de Chagas. Eu tive um aluno que veio a óbito, né? E segundo dizem, foi por conta disso. As cardiopatias, segundo o Macá 2008, de origem infecciosa, resultam em ocorrência de infecção por micro-organismo, vírus, bactérias, fungos e etc., que afeta a membrana que reveste o coração, seja o endocárdio ou o pericárdio, não só o miocárdio. Aqui a gente não pode atuar, tá? Inflamação não se faz, infecção não se faz exercício. Então, é uma das poucas cardiopatias que nós não podemos atuar. A ocorrência também de isquemia na artéria coronária, que é a artéria que supre o miocárdio, é uma das principais causas de problema cardíaco. O que é que acontece nele? Há um déficit de irrigação da célula cardíaca, pode ocorrer uma necrose, né? E isso vai depender do tempo que o indivíduo passou, da intensidade dessa obstrução para comprometer a função cardíaca. E o estreitamento desses vasos, né, podem dar espasmos, a trombose, a aterosclerose e a diminuição do clarim por deposição de colesterol. Ah, professor, como é que eu adquiro uma trombose? Ah, eu vou te dar a receita. Consumo anticoncepcional durante mais de 10 anos, tá bom? Isso promove risco de trombose. Ah, e como é que eu adquiro a aterosclerose? Beleza. Você agora vai jantar diariamente Coca-Cola, que é a maldita, comer aquele sanduba com bastante bacon, queijo cheddar, ketchup e maionese, tá certo? No lanche é batata frita. O café da manhã você come uma buchada, uma panelada, uma tripinha, né, de preferência com bacon. Coloque bastante óleo na sua comida, que em breve você terá uma aterosclerose, né? Ou deposição por aumento do colesterol. Então, a gravidade da cardiopatia isquêmica, que é a isquemia, ela vai ser variável. Ela pode ser reversível ou não. De que vai depender isso? Da quantidade de angina pectoris que ela gerou, tá? E no caso agudo, se ela chegou a gerar o chamado infarto miocárdio. O principal sintoma clínico é o surgimento de irregularidade no ritmo cardíaco, que foi a pergunta de um de vocês, das arritmias, que é quando o coração está fora do ritmo. O que é que o indivíduo sente? Falta de ar, inchaço nas extremidades inferiores, principalmente perna e tornozelo, a cianose, que é a boca ligeiramente azulada, né, a pele, extremidades, né, também azulada, dada por um aumento da pressão do CO2 e, por consequência, redução da concentração de oxigênio no sangue. Algumas pessoas sentem dor, denominada dor precordial, né, que é uma sensação de aperto na região, tanto torácica como na região retroesternal. Isso pode irradiar para os membros superiores, uma dor no braço esquerdo, uma dor na região de mandíbula e pescoço, uma na zona epigástrica, uma sensação de azia, às vezes, também indica nessa sintomatologia, tá? Não existe um sintoma que diga doença cardíaca, né? É preciso associar isso com vários fatores para ter um diagnóstico exato. Esse diagnóstico ele se inicia com entrevista, que é a história clínica, com o exame físico, e aí vem os exames complementares para confirmar, né? Aí tem mapa Holter, ecocardiograma, eletrocardiograma, né? Cintilografia, e tem N exames que o médico vai solicitar para isso. Algumas cardiopatias são graves, né? E não apresentam sintoma. Mas aí quando alcança o estado avançado, aí vem o problema, tá? A pessoa visita o médico por outro motivo e descobre que está com a doença cardíaca assintomática. Os sintomas de uma cardiopatia vai incluir a dor, a dispneia, que é a sensação de falta de ar, né? Qualquer esforço ligeiro, a fadiga, palpitação, que é uma sensação de batimento lento, de uma hora para outra ele fica rápido e irregular, né? Enjoos e desmaios, por isso que são também sintomas de outras doenças, né? Esses sintomas vão indicar uma cardiopatia,
mas a dor torácica também pode indicar uma doença do coração, mas pode ser um distúrbio respiratório ou gástrico, né? Por isso que não tem, assim, uma sintomatologia que você diga com precisão que é uma cardiopatia. Então, esses sintomas vão variar de acordo com a anomalia, com o grau de comprometimento da função cardíaca, com a extensão das perturbações, e é importante que ocorra um diagnóstico médico antecipado. Essa imagem, ela mostra a postura típica de um doente, do indivíduo que está com angina pectoris, né? Chamada também de dor pré-cordial, que é a dor cardíaca. Existe uma doença chamada de claudicação intermitente. Essa, ela não acontece precisamente no coração. Ela é uma cãibra que é dada na perna durante o exercício, como uma caminhada, por exemplo, e isso é dado devido ao resultado do suprimento de oxigênio estar diminuído. Essa cãibra que é dada nas panturrilhas, ela também pode ocorrer no pé. Isso indica uma aterosclerose severa, né? E é uma condição clínica que ocorre intermitentemente. Então, ela vai desaparecer com um breve descanso e você retorna a caminhar. Como é que a gente prescreve exercício para claudicação intermitente? O indivíduo vai caminhar até sentir isso aí. Ele se senta, respira, desapareceu, ele continua a atividade, né? Isso é um sintoma de doença aterosclerótica severa, né? Isso no caso aí do sistema vascular periférico. As arritmias, o que é que são? São distúrbios da sequência normal de evento. A mais comum, a bradicardia, que é a redução do batimento, e ataque cardíaco quando passa mais de 100. O que é que acontece nessas duas? O ritmo sinusal está alterado. Então, mesmo que a função cardíaca esteja normal, o timing, né, ele está alterado. Então, geralmente, os sintomas que o indivíduo sente, tontura, fadiga, desmaio. E na taquicardia, ele está aqui deitado e o coração... Aí, ô, Silver, dispara aí de uma hora para outra. Então, isso é um exemplo típico da taquicardia. Existem as CVPs, que são as contrações ventriculares prematuras. Essas apresentam falhas de batimento ou batimento extra, são muito comuns e geralmente são dados por impulso fluorogenado fora do nó sinatrial. Existe uma mais grave, que é o fluxo atrial, que são contrações de 200 a 400 batimentos por minuto, então vocês viram aí de vocês 80, 60, 70, o cara tem 200, 400. E a fibrilação, que eu mostrei o eletrocardiograma para vocês, né? Onde os átrios ou não se contraem ou se contraem de forma rápida e desordenada. Essas são arritmias mais sérias, onde o átrio ou não bombeia ou ele bombeia pouco sangue. A taquicardia e a fibrilação é a ocorrência de 3 ou de mais CVPs. São arritmias graves, elas levam à fibrilação ventricular e aí a contração desse tecido é completamente descoordenada. A maioria das mortes são decorrentes da taquicardia e da fibrilação ventricular. E no ECG vocês encontrariam esses dois gráficozinhos que eu tenho aqui mostrando para vocês, tá? A hipertensão, ela é uma condição, segundo Cauchy-Mori, na qual a pressão arterial está elevada de maneira crônica, acima dos chamados limites considerados para um indivíduo de uma certa idade e ao seu tamanho. E aí a gente já conhece a classificação, né, de 130 a 85 é normal, 130 aqui é a sistólica, aqui é a diastólica, tá? 130 a 139, 85, 89 normal limítrofe, 140 a 59, 90, 99 o indivíduo tem hipertensão leve, segundo o consenso de hipertensão arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de 160 a 179, 100, 109 hipertensão moderada, maior ou igual que 180 a sistólica e a diastólica maior ou igual que 110, hipertensão grave. Tá? Maior ou igual que 140, maior ou igual que 90, hipertensão sistólica. Então, de acordo com o quadro hipertensivo, tem o período do qual você deve estar avaliando. Minha sugestão para vocês, se forem trabalhar com indivíduos com essas patologias, comprem o esfinamômetro e estetoscópio de vocês e mantenham sempre, né? Não serve digital, tá, gente? Tem que usar mesmo esfinamômetro. Aquele digital ali, principalmente dentro da academia, é péssimo. Então, utiliza, né, ele durante o exercício, tá? A cada 5 minutos já é o suficiente para você averiguar o comportamento pressórico.
A sistólica, ela vai sempre subir, é normal, tá? Quem não deve subir é a diastólica no exercício. E segundo o Instituto Nacional do Coração, né, o National Institute of Heart, 97, ele bota como ótima de 120 por 80, normal até 129 por 84, alta 139 por 89. Eles chamam de hipertensão leve de 140, 159, 90, 99, a moderada de 160, 179, 100, 109, e a grave maior ou igual que 180 ou maior ou igual do que 110. Então, esses são os parâmetros do quais nós temos para a pressão. E agora vamos começar a falar de exercício. Chegamos ao ápice do nosso conteúdo. Como é que eu vou prescrever exercício para esse pessoal? Bom, a literatura, né? Ela nos diz que eu posso prescrever intensidade utilizando o volume máximo de oxigênio, utilizando a frequência cardíaca ou a percepção subjetiva de esforço. Um exercício muito leve a leve, ele vai variar de 20% a 39% do VO2, 35% a 54% da frequência máxima e de 10 a 11 a escala de Borg. Quando é que eu vou utilizar esse tipo de exercício? Né? Muito leve recuperação e o leve adaptação. Os exercícios a serem prescritos em geral, eles se localizam na atividade moderada e intensa. Estou falando de uma forma geral, tá? Eu entro na cardiopatia já já. Eles devem ser de 40 a 59 do VO2 máximo, 5, 5 a 69 da frequência ou 10, 12 da escala de Borg. E o intenso de 60 a 84, 70 a 89, 14 a 16 da escala de Borg. E muito intenso acima de 84% do VO2 máximo, 89 da frequência e 17 a 19 da percepção subjetiva de esforço de Borg. Tá? Então, essas são as condições ditadas. Quais seriam as condições de grau clínico, né, dessas disfunções? Então, eu tenho o grau da disfunção, eu tenho a atividade aceitável, a atividade que não deve ser encorajada à prática e o tempo de reavaliação oftalmológica, né? Indivíduos com retinopatia diabética ou com disfunção cardiovascular, tá? Então, a ausência de retinopatia, né, no indivíduo diabético, no indivíduo que tem disfunção cardiovascular, a atividade depende da condição clínica, se for leve também, se for moderada também, severa também, né? Atividades de baixo impacto, condicionamento cardiovascular, natação, caminhada, ginástica, ciclismo estacionário, exercício de resistência são atividades que devem ser encorajadas, né? Então, quando a gente pensa em averiguar... Alguém ligou o microfone. Pergunta ou conversa? Oi, fala. Oi. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Se não, eu peço para desligar o microfone. Então, não, foi sem querer no computador. Ah, beleza, beleza. Então, eu escolhi dois aqui, tem eles, mas eu escolhi só esses dois como demonstrativo, né? A gente pode utilizar a fórmula de Lange de Anderson, né? A fórmula do Cavone, que ele já disse que não é dele, né? Essa fórmula, na verdade, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, tá? Que é 220, menos idade, menos frequência cardíaca de repouso. Então, essas duas fórmulas que a gente tem aqui, eu posso encontrar a frequência máxima quando eu não faço aqueles testes de esteira que eu falei para vocês, para levar o indivíduo à sua condição máxima, né? Só que o que acontece? O indivíduo cardiopata, nós não estamos habilitados a realizar avaliação cardiovascular. Exercício, sim. Avaliação, não. Então, o indivíduo cardiopata, ele deve fazer o denominado teste ergométrico, que é aquele teste de esteira, onde nós iremos pegar, né, a frequência que ele alcançou, vamos ver se há uso de beta-bloqueador, se não há, né, vamos ver qual é o VO2 máximo dele alcançado, para que eu possa monitorar a atividade do exercício. E aí eu posso também estabelecer, supondo que eu escolha de Lange e Anderson, 210 menos a idade desse indivíduo, onde a idade vai ser multiplicada por 0,65, né, para ser subtraído 210. Então, é uma fórmula um pouquinho diferente da que a gente conhece.
Eu também posso utilizar o MET. MET significa medida energética de trabalho. O nosso MET de repouso ele é de 3,5 ml para cada quilograma de peso por minuto de consumo de oxigênio. Então, Bruce estabeleceu, isso aí está no livro Diretrizes para Avaliação e Prescrição de Exercício, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, tá? Então, se eu pego o volume máximo de oxigênio, supondo que eu fiz um protocolo de Bruce para achar o volume máximo de oxigênio, e o indivíduo alcançou 54,28, vocês não precisam se preocupar com o protocolo, o cardiologista vai aplicar o teste ergométrico, você vai pegar só esse resultado. Você pega o resultado do seu cliente ou paciente, como queiram chamar, divide ele por 3,5, que é o VO2 de repouso, você acha o MET máximo. Em cima do MET máximo, que no caso aqui deu 15,7, você vai calcular percentuais desse MET máximo para prescrição do exercício cardiovascular de um indivíduo cardiopata. Um outro fator que você pode utilizar para monitorização do exercício é o duplo produto. O que é o duplo produto? É a frequência cardíaca multiplicada pela pressão arterial sistólica. Que quando o médico fizer o teste, vai vir lá o duplo produto desde a hora de repouso, a hora da condição máxima dele e a hora da recuperação, tá? Então, supondo que o indivíduo alcance uma frequência de 155, né, e a pressão arterial sistólica foi 165, o duplo produto dele foi 25.575, então ele alcançou a terceira etapa de Bruce. Mesma coisa se a frequência for 130 para uma PA de 154, que dá 18.500, equivale à terceira etapa de Bruce. Então, eu posso também fazer o volume sistólico ou o volume ejetado dele. Eu vou ter o débito cardíaco multiplicado por 1.000, dividido pelo batimento. Então, supondo que o débito seja 226, que seria a frequência cardíaca vezes pressão arterial, né? E eu multiplico por 1.000 e diminuo pela frequência que ele atingiu no teste, eu vou ter 135 ml por 167 batimentos. Significa que isso vai dar 22,66 litros por minuto. Eu pego isso aqui, né? Divido pelo peso e multiplico por 100 e eu encontro quanto seria mililitro por minuto. Então, eu posso encontrar essa condição de classificação. E o que é que disse a New York Heart Association, né? A Instituição Nova-Iorquina do Coração? Ela disse o seguinte: você vai prescrever exercício de acordo com a classe de cardiopatia, classe 1, 2, 3 e 4, né? Os indivíduos de classe 1, você pode prescrever de 6 a 10 METs, que equivale a 22 a 28 mililitros por quilograma por minuto. Os de classe 2, 4 a 6 METs, 11 a 21 mililitros quilograma por minuto. O de classe 3, 2 a 3, 7 a 10,5 mililitros. O de classe 6, 1 MET, 3,5 a 6 mililitros. Então, aqui eu tenho as cardiopatias mais comuns, né? O prolapso de válvula mitral, o indivíduo que colocou ali um stent e etc, né? Ele não está revascularizado, eu venho para o 2. Então, aqui o comum, aqui eu já venho revascularizado. Aqui no 3, eu já vou ter aquele indivíduo que já tem um aumento ventricular, ocasionado por uma hipertensão e etc. E aqui na classe 4, eu já tenho um indivíduo de risco. Minha sugestão, atuei na classe 1 e 2, tá? E deixe a classe 3 e 4 para os hospitais, tá bom? Lá eles têm desfibrilador, lá eles podem atuar com esse pessoal, né? Tem um médico cardiologista ali presente, né? É onde a gente atua a nível hospitalar. Classe 1 e 2 podemos atuar tranquilamente, sem problema nenhum, né? Que são as cardiopatias mais simples. A atividade sexual do coronariopata, né? Que às vezes as pessoas, o cara é cardíaco, né? E vai morrer, né? A literatura mostra que o pré-orgasmo ela dá de 3 a 3,8 metros. Se a gente observar, para indivíduo classe 1 e 2, está tranquilo aqui. Atividade de baixa intensidade. Durante o orgasmo, ele vai chegar de 5 a 7,5 metros, que para o indivíduo classe 1 e 2, classe 1 beleza, 2 já está meio preocupante, né?
e o pós-orgasmo de 3,5 a 4, né? Que é a intensidade para a classe 3. Então, essas duas classes são as classes mais tranquilas para a gente trabalhar, classe 1 e 2. Tá? Isso é, o esforço que nós iremos submeter será menor do que o esforço de uma atividade sexual. Tá? Então, é uma atividade que nós iremos prescrever com bastante tranquilidade e segurança, desde que controlemos as intensidades. Podemos monitorar a intensidade pela escala subjetiva de esforço de Borg, né, que eu já falei para vocês, pela frequência cardíaca e pelo volume máximo de oxigênio. Quando é que eu não vou prescrever o treino físico convencional? Quando ele estiver com insuficiência cardíaca, com infarto agudo, com angina estável, com miocardite, com pericardite, com aneurisma de aorta abdominal, com embolia pulmonar, com tromboflebite, com hipertensão pulmonar, com estenose aórtica, insuficiência mitral grave, com taquicardia do ventrículo em repouso, com infecção aguda, lesão de tronco coronário esquerdo, obstrução arterial periférica grau 3, 4 e 2 limitantes, segundo Fontaine, ou se ele tem retinopatia diabética com deslocamento de retina, tá? Quando a contraindicação é apenas relativa? Quando ele tem um extracisto ventricular de classe 2, 3 e 4, de low, então você vai avaliar a condição dele para prescrever, uma arritmia supraventricular de alta frequência que não é controlada, então se ela não é controlada, né, tem uma contraindicação relativa, um aneurisma do ventrículo, uma estenose da aorta, uma cardiomiopatia hipertrófica, a cardiomegalia acentuada, que é o aumento do coração não provocado pela doença de Chagas, mas por um problema de disfunção, anemia, inclusive a falciforme, distúrbio metabólico não compensado como diabetes, né, problema de tireoide, mixedema, dislipidemia grave, né, e hiperuricemia. Distúrbio neuromuscular no músculo esquelético osteoarticular incapacitante e psiconeurótico com terapia dependente ou insuficiência respiratória moderada. Né? Então, aqui é uma contraindicação relativa, você vai avaliar junto com o cardiologista, né, a prática de exercício físico. Né? E as que considerem, né, requerem condições especiais, são as arritmias controladas, distúrbio de condução de atrioventricular, né, complexo de bloqueio, de Parks-White, uso de marca-passo artificial. Eu tive um aluno, ele é professor de educação física, e eu pegava ele para tudo que é teste. Professor, o senhor é doido, o senhor vai pegar o Eliakim. Eu digo, o Eliakim é um que não vai morrer, que ele tem 20 anos aí, o coração dele é via marca-passo artificial, eu posso tacar os testes, as coisas, tudinho, ele aqui não tem perigo. Né? E até hoje ele está tranquilo. Se o perigo do Eliakim é no dia que ele for trocar essa bateria, ele esquecer de trocar dele. Vai trocar quando, Eliakim? Não, professor, lá para os 38 anos. Eu digo, esquece, para tu ver. Né? Então, são condições que requerem só uma atenção especial, né, que é o uso do monitor cardíaco, não é adequado, né, então você vai monitorar por outras maneiras. Distúrbio eletrolítico, né, porque afeta o funcionamento cardíaco. Uso de medicamentos, beta-bloqueadores, vou falar sobre ele já já, né, digitálicos, antagonistas de cálcio, anticoagulante, uso de insulina, angina de peito estável, obesidade acentuada, osteoporose, a insuficiência hepática ou a insuficiência renal. Então, você vai requerer somente atenção, tá? Mas o indivíduo vai praticar exercício físico, que é aquele grupo 1 e 2 que eu falei para vocês. Qual seria o sintoma e os sinais que teu treinamento foi excessivo, né? Quando após a sessão ele tiver uma angina de grau 3 ou 4, com escala de 1 a 4, se ele tiver um aumento da frequência fora do ritmo, se ele tiver uma bradicardia, uma queda acentuada da frequência, ou um ataque cardíaco, um aumento acentuado, se ele sentir confusão, tontura, ataxia, se tiver náusea ou vômito, se ele tiver a claudicação de membro inferior, e ele não tem claudicação intermitente, se ele ficar pálido ou cianótico, se ele tiver uma disfunção persistente por mais de 10 minutos da respiração, não conseguir controlar a respiração, e se o indivíduo for diabético, se ele tiver hipoglicemia. Tardio, fadiga prolongada, ele relata que está meio cansado, né, muito cansado depois do treino, fora do comum, se ele relatar que sentiu insônia, se ele tiver ganho de peso porque reteu água, ou se ele tiver taquicardia persistente, frequência acima de 100 e 110. Se ele voltar no outro dia para treinar com você, você manda aí para casa ou para o cardiologista. E no diabético, com
tiver hipoglicemia menor que 48, né, durante as últimas, hipoglicemia durante as últimas 48 horas, tá? Qual é a precaução geral? Exercitar 2 horas após a refeição habitual, não tomar café, chá preto, chá mate, Coca-Cola 1 hora antes do exercício, beber água aos goles, igual eu estou bebendo aqui dando aula durante o exercício, evitar refrigerante, não usar bebida alcoólica e cigarro, nem antes nem depois, não fazer exercício em jejum, tá? Fazer pelo menos o consumo de frutas e pães e sucos 1 hora antes, né? Evitar a condição extrema temperatura, dias muito quentes ou elevada umidade, ou se o local está com poluição, né, com variação de altitude, não é o nosso caso. Não tomar banho quente ou frio próximo a se exercitar, tá? Os banhos tépidos são mais aconselhados 15 minutos antes. Usar roupas porosas, né? No nosso caso a gente não tem isso, mas o pessoal de Tianguá, né, do locais frios tem, né? Roupa um pouco mais quente no inverno e mais clara no verão, pessoal de Sobral, né, roupinha mais clara. Não utilizar traje emborrachado, calçado macio, flexível com sola grossa, né, e própria modalidade. Evitar exercícios sobre impacto de emoção. Brigou com a mulher brigou com o homem, teve raiva com o filho, ia batendo no carro, volta para casa. Não vai treinar, tá? Porque é um risco nesse dia, tá bom? Também pegar os feriados para se exercitar, deixa repousar nesse dia, né? Só participar de competição com ordem médica, tá? Só se exercitar, se sentir bem, qualquer mal-estar, não deve se exercitar, não vai morrer se deixar de um dia de se exercitar, é melhor do que ele se exercitar e morrer durante o exercício. Aceitar suas limitações pessoais, né? Sempre começar devagar e com progressão gradual. Se tiver infecção aguda ou fadiga, reduzir a intensidade, né? Aguardar 2 dias ou 3 após o resfriado, ficou bom no resfriado, 2 dias ou 3, voltar devagar nos exercícios. Se interromper o treinamento ou tiver alguma lesão, procurar o médico, né? Para que se mantenham os cuidados, né? E tudo isso pode ser sinal também de treinamento excessivo. Qual é aquela classificação que eu falei da angina, segundo o Canadian Cardiovascular Association? Tipo 1, atividades encadeantes ao esforço prolongado, então o esforço não pode ser prolongado. Tipo 2, quando o indivíduo anda mais de 2 quarteirões. Andar menos de 2, o tipo 3, e o esforço mínimo em repouso, tipo 4. Então, consigo identificar. Quais são os níveis iniciais de treinamento para o indivíduo sedentário segundo o Blair, né? Em 75, 70% do VO2 máximo, em 91 caiu para 40% do VO2 máximo. Frequência, na época era 85, caiu para 60. E hoje? Hoje a gente já pode, inclusive, prescrever HIIT, já foi mostrado que o treinamento HIIT, em cima das capacidades do indivíduo, também é bom para o indivíduo cardiopata e hipertenso. Frequência de treinamento, né? Se tiver angina pectoris, trabalhar abaixo do limiar de angina, né? Uso de nitrato sublingual, então aqui a gente não age, deixa isso aqui para o médico, tá certo? Do produto, né? Acima de 280 libera, pressão arterial sistólica maior ou igual que 105 libera, e a diastólica, né? E a sistólica, 200 milímetros de mercúrio libera-se. Tá? Então, é interessante que nessas ocasiões o indivíduo não faça exercício físico, ok? Como é que eu reduzo a frequência cardíaca se o indivíduo usa beta-bloqueador? Né? Propanolol, inalopril, né? Tudo que termina em ol e pril são beta-bloqueadores. Se o medicamento são 10 miligramas, você vai reduzir 11% da frequência cardíaca calculada de treinamento. Né? Supondo que a frequência de treinamento seria 140, você vai reduzir aí 14,5, 15 batimentos a menos. Né? Se ele usa 25 miligramas, 12%. Se usa 40, 14%. Se usa 50, 15%. Então, observe que quanto maior a miligrama, maior a redução do percentual de frequência cardíaca. Pessoal, presta atenção. O indivíduo faz uso do beta-bloqueador, 110, 120 batimentos por minuto, que a gente acha que é pouquinho para a gente, para ele pode estar no máximo, tá?
Tudo vai depender da quantidade de miligrama que ele usa o medicamento. Então, depois que você calcular a zona alfa de treinamento, você tem que reduzir percentualmente de acordo com a quantidade de miligrama utilizado. Isso vale para propanolol, enalapril, isopropril, tudo que terminar em ol e pril, né, captopril, tudo que termina em ol e pril, são beta-bloqueador. Então, você faz essa redução, beleza? Uma das referências utilizadas hoje, né, para a nossa aula, diretriz para avaliação e impressão de exercício, da Guanabara Koga, já tem edições mais novas, mas a que eu tenho em casa é 2003, né, a outra eu tenho em e-book. O Atlas, né, do Keller, né, que é um artigo dele em inglês do Singer, tá? Eu vou mandar isso para vocês. Os livros não, mas os artigos eu vou mandar. O livro do Aston, Tratado de Fisiologia do Trabalho, né? O Barros, tá certo? O velho Ketchum McCarthy. Todas aquelas figuras eu tirei do Cochil Mori, do Cast de Macardo, tá bom? O NIM, Exercício de Saúde, como prevenir doença. O livro do Pollock, Exercício, Saúde, Doença, Avaliação, Pressão, Intervenção, né? O livro do Repeto, que fala da obesidade, né? E fala dos aspectos da obesidade relacionada à cardiopatia, e outros artigos não listados aqui, tá bom? Essa literatura eu vou deixar disponível em forma de artigos que eu utilizei para falar isso aí para vocês, vou enviar para o e-mail do Anderson, para ele disponibilizar para vocês, tá? Vou ver aqui quais são as perguntas, ver se eu consegui responder todas no decorrer da abordagem, né? Deixa eu ver aqui, porque de repente alguma pergunta. Nayara, eu respondi, né? Tua pergunta da arritmia, né? Agora no finzinho. Deixa eu ver o que mais. Tem mais alguma pergunta? O Bruno afirmou, né, que a água também é um fator limitante. Beleza, valeu, Bruno. O Laio deu 80 batimentos, Francielmo 7,6. Prenifit tá bem, viu? 48. Beleza, show de bola. Pedro também com 60. Israel com 50. Boa, hein? Samanta, a saúde é bem complexa, por isso que a gente tem que estudar muito fisiologia, né? E começar a ler esses livros da área de medicina, né? E artigos da área de medicina, tá? Deixa eu ver o que mais aqui, para não deixar de responder nada. O Roberto Mendes está dizendo procurar os artigos publicados na JAMA, né? Association Between Push-Up Exercise, Capacidade and Future Cardiovascular, né? Do Armstrong, né? Em PDF. Os artigos que você enviar apresentam tabelas. Isso. Essas tabelas vão estar presentes nos artigos. Gente, 2 segundos só para eu conectar aqui o carregador e não cair e eu deixar de falar alguma coisa com vocês. Pronto, vou botar aqui no chat, tá certo, o meu e-mail, tá bom? demetrios.cb@yahoo.com.br, tá? Eu tenho um grupo de WhatsApp que a gente só posta artigo, não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem boa noite, não tem mimimi. Se fizer isso, eu excluo do grupo. Nosso objetivo lá é estudar, compartilhar o artigo, e a nossa missão é ler pelo menos um artigo por semana. Todos podem postar artigo. Quem quiser depois participar do grupo, tá? Anota meu WhatsApp, que é o 85 99981 5832,
Quem quiser me procurar no Instagram, @DemetriusCavalcanteBrandão. E eu tenho no YouTube um canal, né, que é Professor Demetrius Brandão, tá? Vocês podem acessar lá o canal, né? Divulgar com os colegas, tá? Se gostar, dá um like, ativa lá o sininho, né? Para que vocês possam sempre receber aulas online. Lá tem diversas aulas de fisiologia, aula de cinesiologia, tá? Vou botar aí no grupo também meu canal para vocês, tá bom? E fora da área, né, que a gente comentou aqui, eu também tenho disponível no Hotmart, tá, planilhas para cálculo de gasto calórico, para cálculo de zona alvo treinamento, cálculo do volume máximo do oxigênio. A última que eu fiz da Hotmart, ela tem 15 autores, inclusive o teste, o VO2 máximo sem teste da NASA, tá certo? Que é um protocolo que tem sido utilizado por diversos autores, tá? E planilhas para cálculos de carga de treinamento e etc, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vi aqui que não tinha mais nenhuma pergunta. Obrigado, Ana. Espero que tenham gostado, né? Anderson, mais uma vez, obrigado pelo convite, tá bom? E estamos sempre à disposição para estar aí contribuindo com a educação física. Um prazer, cara, receber você mais uma vez aqui, mais um trabalho juntamente com você. Eu acho que a gente cumpre, né, o que a gente propôs esses 4 dias aqui para o pessoal. Então, foi muito bacana, conseguimos cumprir o horário também. O pessoal está agradecendo o aprendizado, dizendo que foi ótimo, bem didático, dinâmico, muito bom. Então, eu acredito, né, eu acompanhei tudo. Foi muito bom, Demetrius, a aula, muito bacana mesmo. E a gente tem que agradecer, cara, pelo teu tempo, né, pessoal, principalmente, que o Demetrius poderia estar fazendo todas as atividades, ele está contribuindo conosco aqui com a nossa profissão. E a gente tem que agradecer demais a sua participação, finalizando aqui muito com chave de ouro, como colocaram aqui nos stories também, essa maratona. Eu agradeço a cada um dos participantes da maratona que durante esses 4 dias, eu sei que cansa um pouquinho, né? Então, mas eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Nós vamos estar mandando para vocês uma pesquisa, pessoal, para saber como é que foi o curso. Vamos estar com algumas perguntas lá para vocês avaliarem. Para quem sabe a gente possa vir fazer outras maratonas, aí quem sabe vocês possam dar sugestão também de temas interessantes, tá bom? E, é claro, né, eu vou também passar para todos o link para que vocês possam colocar o CPF, que não foi colocado na planilha, para vocês colocar no certificado. Então, vou estar mandando um linkzinho para vocês colocarem o nome correto de vocês, por extenso, juntamente com o CPF, para poder sair no certificado de vocês, que vocês vão poder baixar a partir da próxima semana, tá bom? Vou deixar o certificado de aponto na próxima semana para vocês baixarem diretamente no nosso site. Então, amanhã eu mando para vocês, tanto no WhatsApp quanto no e-mail para essas informações, beleza, pessoal? E, meu amigo, brigadão mesmo, né, mais uma vez, e eu espero que a gente possa se encontrar mais vezes aí, a gente vive se encontrando aí, e numa situação que não seja à distância, seja mais presencial. Beleza, meu irmão. Um grande abraço a todos, né? Fiquem com Deus e até um próximo momento que a gente possa estar aí, né? Saudade aí para Sobral, né? Para estar junto com o pessoal. Gosto muito de estar aí com vocês, viu? Pois, Demetrius, pessoal, também está na nossa pós de pressão de exercício para grupos especiais e lesões musculoesqueléticas, tá? A gente vai estar divulgando depois para vocês tudo sobre ela. Então, é mais um professor que está no timaço que foi selecionado para essa pós, e a gente vai depois passando todas as informações. Então, todos os professores que aqui se apresentaram fazem parte do grupo de professores das nossos cursos, das nossas pós, e vocês puderam aí degustar um pouco do que esses caras sabem muito dentro da área deles. Então, é um prazer estar sempre com eles e estar trazendo sempre pessoas de alto nível para poder falar para vocês. Tá bom? Meu amigo, pessoal, um grande abraço. Tá? Um abraço para todos que ficaram aí. Tivemos
muita gente presente, pouca gente saindo, então, muito legal. Um abraço a todos presentes, uma boa noite, fique com Deus e uma boa sexta amanhã, um bom final de semana. E a gente encerra a nossa primeira maratona do Conhecimento 7 hoje. Tá bom? Pessoal, abração, muito obrigado. Abração, tudo de bom. Tá? Um abraço, fiquem com Deus. E a gente se encontra aí nos próximos eventos. Beleza? Grande abraço. Valeu. Grande abraço, valeu. Augusto, Lucas, Léo Farias, Francielmo aí. Abraço, Francielmo, Berg, Renan. Renan que é a Isabela, né? Germano. Até que enfim o Germano conseguiu entrar. Chagas. Até a próxima, né? Quero ver vocês responderem aí o questionário aí, quais são os temas. Eu já dei uma missão para a Isabela aí, para a turma dela da Física, botar uns temas, mas não responderam nada ainda, né, Luana? Não sei se a Luana está aí ainda. Matias, cara, obrigado, Matias, até a próxima. Gil, Rafael Lourenço, Marivaldo, valeu, galera. Roberta, Laís, valeu, abraço. Vou manter vocês informados dos próximos eventos, próximas maratonas que a gente vai poder organizar por aí, beleza? Aviso, senhor, pode deixar, né? Valeu, Jane, Juliana, a Juliana, Renan, por nada, Ju, Sandy saiu. Valeu, Samila, foi massa, né? Foi massa ter vocês também tudinho aqui. Por nada, Lucas, cara, abraço. Tá bom, Bruno, pode mandar no meu privado CPF, mas eu vou te mandar o link e aí tu manda respondendo no link, tá? Não manda aleatório. Valeu, Grazi, direto de Teresina. Valeu, Érica, Valéria, Jonas, Nil Souza, Célia, Janúbia. Agradeço a participação de todo mundo aqui que ficou com a gente até agora, cara. Foi um prazer muito grande ter vocês esses 4 dias. Com certeza, Leon, muito massa. Espero, da próxima vez, avisa mais gente aí do Acaraú para poder participar, beleza? Um salve à turma 7 Massoterapia, o Wembley, né? Vale lembrar que o material está lá no link do site da Seven, tá, pessoal?